Oi, pessoal, tudo bem? Sou o professor Isaac Costa e eu vou compartilhar hoje com vocês uma questão bem interessante que eu encontrei aí num fórum, né, num fórum sobre matemática. Alguém pediu ajuda lá nessa questão. Eu achei bem bonitinho, acho que vale a pena a gente parar um tempinho para tentar fazer. Bom, então, se você quiser tentar, né, pausa o vídeo, dá uma olhadinha aí no desenho, né, do enunciado. Nesse enunciado a gente tem três triângulos retângulos, a gente nota aqui de cada um deles foi fornecido um ângulo agudo, né? Consequentemente, você consegue descobrir o outro. A gente sabe que o cateto aqui oposto ao ângulo de 10 graus nesse triângulo de cima é 3. O cateto aqui adjacente ao ângulo de 40 graus nesse triângulo da esquerda também é 3. E a gente quer saber qual é a hipotenusa, quanto que vale, né, a medida da hipotenusa desse triângulo que tem aqui, desse triângulo retângulo que tem o ângulo agudo de 50. E agora, né, como é que a gente vai fazer, né, como é que a gente resolve, como é que a gente acha o valor de x? Bom, pessoal, então, conselho, né, quem puder e quem quiser, dá uma pausa, tenta rabiscar alguma coisa, na sequência a gente vai dar uma olhada na solução. Vamos ver. Bom, primeira ideia, né, você vê triângulos e retângulos, logo já a gente já fica com vontade de usar a trigonometria, né? Apesar de que os ângulos que aparecem aí não são lá muito simpáticos, né? Não são aqueles ângulos que a gente está acostumado de 30, 45, 60, né? Não são aqueles ângulos notáveis, mas a gente tenta aí alguma coisa, né? Bom, você pode notar que esse triângulo aqui de cima, triângulo retângulo, né? Eu marquei aqui esses pontos A, B e C, e a ideia vai ser descobrir a medida desses segmentos, AC, AB, BC. Olhando para o triângulo grandão aqui de cima, a gente consegue determinar a sua hipotenusa AC olhando aqui para a construção do seno desse ângulo de 10 graus. Né? Então lembra que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, né? O seno de 10 é cateto oposto, 3 dividido pela hipotenusa AC, daí a gente pode tirar o valor da hipotenusa. A hipotenusa é 3 sobre seno de 10. Ah, mas eu não sei quanto que é seno de 10. Confia, né? Vamos confiar por enquanto que isso vai levar alguma situação lá que a gente consiga resolver mais para frente. Embora, por enquanto, né, sendo de 10 é uma informação que não diz tanta coisa assim para a gente. Pessoal, fazendo a mesma coisa nos outros triângulos, né, você nota aqui que o cosseno de 40 é cateto adjacente sobre hipotenusa, né, 3 sobre AB. Ah, então AB é 3 sobre cosseno de 40. Né? Olhando para o terceiro triângulo, o triângulozinho da direita, você pode usar de novo cosseno, né? Cosseno de 50, cateto adjacente BC sobre hipotenusa, né? Ah, então cateto adjacente é hipotenusa vezes cosseno de 50, pelo menos a gente já conseguiu aí alguma coisa, né? A gente já conseguiu começar, né? Que às vezes muitas vezes em geometria esse é a parte mais difícil, né? Você começar a resolver a questão. Ah, mas o que ajudou, né, a saber as medidas aí desses segmentos? Né? Se a gente olhar bem, né, a gente nota que esses três pontinhos eles estão alinhados, consequentemente, o segmento AC ele é composto aqui pela soma, né, dos comprimentos dos segmentos AB e BC. Né? Como a gente sabe a medida de cada um dos três segmentos, basta somar aqui os dois menores e igualar com o maior. Né? Pelo menos a gente vai tirar aí uma expressão para encontrar o x. Né? Então, fazendo isso, isolando aqui o x, a gente já tem que o x é igual a essa expressão aqui. Se a gente conhecesse, né, seno de 10, cosseno de 40, cosseno de 50, se a gente conhecesse, né, se esses ângulos fizessem parte da nossa tabela de ângulos notáveis, né, como a gente conhece de 30, de 45, 60, o problema estaria resolvido, né, bastaria a gente substituir esses valores memorizados e estaria tudo certo. Se a gente quiser uma solução aproximada, a gente também pode consultar uma tabela trigonométrica ou consultar uma calculadora, substituir esses valores, fazer os cálculos e encontrar uma solução aproximada também é possível. Né? Mas aqui a gente vai tentar, né? A gente vai tentar avançar até onde der, né? Até onde for possível, para tentar achar a solução exata. Né? Em matemática, a gente normalmente está procurando uma solução exata. Nas ciências, né, ciências naturais, na física, principalmente, a gente às vezes a gente até aceita, né, uma solução aproximada. Aqui na matemática, em geral, a gente está preocupado com a solução exata, né, e com a demonstração ali de cada passo. Bom, pessoal, a gente pode manipular um pouco, né, manipular um pouco essa expressão, tentar escrever de um jeito mais simples, né, a gente após algumas manipulações, a gente consegue escrever o x simplesmente com uma fração. Né? Não é uma fração de dois inteiros, mas é uma fração aqui, uma fração aqui de
não é uma fração de frações, né, como a gente tinha no início, não é uma fração aqui onde os termos não são outras frações. Bom, como é que a gente faz para simplificar, né? Cosseno de 40 menos seno de 10, seno de 10 vezes cosseno de 40 vezes cosseno de 50, e aí, né? O que a gente vai fazer? Bom, pessoal, vamos lá, né? A gente vai pensar por parte, né? Vamos, para não complicar muito a nossa conta, vamos pensar separadamente aqui como que a gente, quais são as manipulações, né, que a gente pode aplicar, quais são as identidades que a gente pode aplicar para simplificar tanto essa expressão aqui em vermelho quanto essa expressão em azul, mas cada uma separadamente. Vamos lá, vamos ver, né? Olhando para essa expressão aqui marcadinha de vermelho, eu quero simplificar essa expressão trigonométrica que aparece lá no numerador. Observa aqui, cosseno menos seno não é muito simples da gente fazer, né? Ou não tem uma fórmula imediata para isso. A gente até tem fórmula para soma de senos, para soma de cossenos, para diferença de cossenos, diferença de soma de cossenos, diferença de cossenos, né? A gente tem fórmulas para isso, que são aquelas fórmulas de forma fatorada, né? A gente tem uma dessas fórmulas aparecendo aqui no item 4, né? Essa fórmula que vai acabar salvando aí a nossa pele nessa questão. Bom, só que para isso, né, a gente precisa reescrever essa diferença aqui como uma diferença de cossenos. Então eu preciso escrever esse seno de 10 como cosseno de alguma coisa. E não é difícil fazer isso, né? Basta a gente olhar aqui para a nossa primeira identidade. Existe uma identidade muito útil que garante para a gente que se a gente tem dois ângulos complementares, o seno de um vai ser o cosseno do outro. Observa, né, que 10 e 80 são ângulos complementares, eles somam 90 graus, portanto, seno de 10 é igual ao cosseno de 80. É fácil a gente justificar, basta você pensar nesses dois ângulos como ângulos agudos de um triângulo retângulo. E aí você nota que, como eles são ângulos agudos de um triângulo retângulo, né, ângulos agudos distintos, o cateto oposto a um dos ângulos vai ser o cateto adjacente ao outro. Né? Por isso, o seno de um dos ângulos vai ser igual ao cosseno do outro ângulo. Agora, né, a gente tem uma diferença de cossenos, podemos aplicar essa quarta fórmula. Né? Então, a gente vai usar aqui a soma aqui desses dois ângulos alfa e beta dividido por 2 e a diferença desses dois ângulos dividido por 2 também. A soma, 40 mais 80 é 120, dividido por 2 deu 60. Olha que bom, né? 60 é um ângulo que a gente sabe, aí as funções trigonométricas, a gente sabe calcular o seno, né? A gente faz essa conta sem problema. E usando aqui a diferença sobre 2, 40 menos 80 dá menos 40, dividido por 2 dá menos 20. E a gente esbarra em outro problema, né? Como é que a gente faz agora para calcular seno de menos 20? E agora, né? Seno de um ângulo negativo, como é que faz? Bom, pessoal, a gente pode lembrar o seguinte, que o seno é uma função ímpar, né? Dá uma olhadinha aqui na segunda identidade, o seno é um exemplo de uma função ímpar, assim como a tangente também é uma função ímpar. O que quer dizer isso, né? Função ímpar? Quer dizer que a imagem aqui do simétrico é igual ao simétrico da imagem, né? Ou seja, seno de menos alfa é igual a menos seno de alfa. Você pode pegar esse sinalzinho de menos e passar ele para frente, e é isso que a gente vai fazer, né? Seno de menos 20 vai ficar menos seno de 20. E aí, esse menos com esse menos aqui da frente, a gente junta, né? Usa a regra de sinais, isso fica positivo. Então vai ficar 2 vezes raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60, vai dar raiz de 3 mesmo, né? Vezes o seno de 20. A gente já conseguiu simplificar esse numerador, né? É só pegar essa expressão e multiplicar por 3, a gente já tem aí o numerador escrito de uma forma um pouco mais simpática, né? Ah, mas eu ainda não sei quanto que é seno de 20, né? Então, confia. Vamos ver onde nossas contas levam a gente, né? E torcer para que a gente chegue aí numa expressão onde esse seno de 20 possa ser simplificado, né? Vamos lá. Agora a gente tem que mirar no denominador. Seno de 10 vezes cosseno de 40 vezes cosseno de 50. Pessoal, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente pode pegar esse cosseno de 50, primeiro notar que 50 e 40 são suplementares, né? Aliás, perdão, são complementares, né? Somam 90 graus. E a gente vai, de novo, usar essa primeira identidade, trocando aqui o cosseno de 50 pelo seno de 40. E, bom, a princípio isso pode parecer estranho, né? Poxa, qual é a vantagem de fazer isso? Bom, a vantagem é que agora a gente vai usar a terceira identidade que a gente ainda não usou,
que é a identidade do seno do arco dobro, né, o seno do arco duplo. A gente pode escrever o seno de 2α como 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa. E agora, né, apareceu exatamente aqui, ó, 2 vezes o seno de 40 vezes o cosseno de 40, exatamente o lado direito dessa fórmula do seno do arco dobro. Né? Então a gente pode escrever essa expressão, pode sintetizar essa expressão como seno de 80, né? Uma expressão pelo menos mais curta aí de se trabalhar. Precisei aqui dividir por 2, porque eu multipliquei por 2 em cima e multipliquei por 2 em cima e dividi por 2 embaixo, né? Aliás, multipliquei por 2 em cima e multipliquei por 2 embaixo para não alterar, para aparecer o 2 aqui que é requerido pela fórmula. Bom, pessoal, o que mais que a gente pode fazer, né? Você fica olhando aqui para essa expressão, poxa, é um produto de senos, né? O que a gente pode fazer com esse produto de senos? Nota que 80 e 10 de novo são complementares, né? De novo apareceram ambos complementares. E a gente pode usar essa primeira regra aqui para simplificar um pouquinho mais. Então troca onde você tem seno de 80, troca por cosseno de 10. E aí vai ficar seno de 10 vezes cosseno de 10. Opa, seno de um ângulo vezes cosseno do mesmo ângulo, já é um prato cheio para a gente usar de novo aqui a nossa terceira identidade, a identidade do seno do arco dobro. E é isso que a gente vai fazer, multiplica por 2 em cima, multiplica por 2 embaixo, em cima já apareceu a expressão que a gente pode escrever como seno de 20, e aí ficou seno de 20 sobre 4, essa expressão mais simplificada aqui do denominador. E esse seno de 20, pessoal, que estava atrapalhando, né? Estava atrapalhando nossos cálculos, ele apareceu tanto no numerador quanto no denominador, e a gente vai poder cancelar mesmo sem conhecer o valor de seno de 20, né? Olha que legal, né? O numerador a gente tinha calculado, né? Tinha ficado desse jeito, o denominador a gente simplificou também, e agora é só uma questão de cancelar aqui o seno de 20 em cima e embaixo, né? Vai ficar 3 vezes raiz de 3, né? 3 raiz de 3 dividido por 1 quarto. Dividir por 1 quarto é a mesma coisa que multiplicar por 4. 4 vezes 3, 12. 12 raiz de 3. E olha só que legal, a gente encontra, né, a alternativa E, né, a última opção aí, a opção correta para esse problema. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Eu, pelo menos, me diverti bastante com esse problema. É um problema interessante, né? A gente pode aplicar várias ideias legais da trigonometria. E se você tiver aí alguma outra proposta de solução, enxergou alguma coisa diferente, né? Escreve aí nos comentários, né? Compartilha com a gente a sua ideia. Geometria tem isso de legal, né? Aliás, a matemática, né? Mas em particular a geometria, que sempre tem soluções, sempre tem coisas novas, né? Sempre tem modos diferentes de enxergar, né? Duas pessoas em geral não resolvem do mesmo jeito, né? Duas pessoas em geral têm ideias ali diferentes, e é sempre enriquecedor a gente compartilhar essas ideias, ok? Bom, pessoal, é isso então. Tchau, tchau. Até a próxima.